Boa tarde. Vamos hoje ao Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 24 ao 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns que há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje o Evangelho, ele é simples, né? Bem curto e bem direto e objetivo, né? O que é para ser feito. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. O que significa renunciar a si mesmo? É deixar suas vontades de lado, os seus sonhos de lado, o seu egoísmo de lado. O que é egoísmo? É você pensar só em si. É você pensar sobre si e esquecer das vontades que Deus tem para a tua vida. Porque igual diz, né? Tem uma música que fala: os seus sonhos são melhores do que o meu. A sua vontade é melhor do que a minha. Então, sonhar os sonhos de Deus. E tem a música também do Frei Gilson, que fala sobre isso também, né? O nome da música é Deixa Deus Sonhar em Ti, que é a música que é um poema. Eu vou falar só no final do vídeo a respeito dessa música, que ela explica totalmente o Evangelho. Através da letra da música, é uma autoexplicação do Evangelho de hoje, sobre você se renunciar, deixar a voz de Deus falar mais alto em sua vida, porque é assim que devemos ser, que devemos agir. Deixar Deus falar mais alto, deixar Deus te usar mais, porque Deus usa as pessoas para algo e para ajudar alguém. Todos nós somos usados, porque quando a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente não sabe que está sendo usado. Mas quando a gente tem intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, o que é isso? Você ter intimidade com Deus. É você se relacionar com Ele todos os dias. Através de quê? Das orações. A gente só tem intimidade com Deus quando a gente dobra o nosso joelho e ora. E vai em busca desse relacionamento. Todos os dias, através das orações, através dos sacramentos, indo toda quinta-feira na igreja fazer a adoração eucarística, Santíssimo Sacramento, né? Que a gente sabe que as igrejas hoje estão abertas, né? Durante toda a quinta-feira para adoração. Na hóstia, domingo, ou seja, qualquer dia que você for frequentar a igreja, tem lá, né, a Eucaristia, que é o corpo e o sangue do Senhor, né? Pra gente estar tomando, pra gente estar nos abençoando, nos fortalecendo, para cada dia a gente tentar diminuir as dificuldades da nossa vida. Então é isso. O Evangelho de hoje fala a respeito de se renuncia e toma a tua cruz, porque as dificuldades da vida, todos nós temos dificuldades, mas elas são menores, a gente consegue passar por elas através de quê? Através de um relacionamento com Deus, através de uma entrega da nossa vida com Deus. E o conselho de hoje que eu venho passar para vocês é se entrega totalmente
ao amor de Deus nas suas vidas, porque Ele sim, Ele é amor, a verdade e o caminho. Só através dele a gente tem a salvação. Se a gente quiser ganhar a nossa vida sem o amor de Jesus Cristo, a gente vai perder, acabar perdendo. A gente precisa ganhar a nossa vida, ou seja, a gente precisa ganhar Jesus Cristo. Incluir Ele na nossa vida, todos os dias. E não Ele ser uma pessoa, uma terceira pessoa, e sim ser a primeira pessoa da nossa vida. A gente deixar de existir, deixar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e deixar Deus agir na nossa vida. Porque os sonhos dele é maior do que os nossos. A vontade dele é melhor do que a nossa. Você já ouviu alguém falar que colocou todas as suas forças, toda a sua fé, toda a sua devoção em Deus e ter algum dia ser decepcionado? Ter decepcionado? Eu nunca ouvi ninguém falar a respeito disso. Agora, quando a gente coloca a nossa admiração, a nossa confiança nos homens, sim, a gente somos decepcionados. Mas quando a gente coloca a nossa segurança, né, a nossa devoção em Deus, a gente nunca vai ser decepcionado. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Coloca sempre a confiança em Deus. Faz a sua entrega totalmente da sua vida para Deus. E sempre quando você for sair de casa, for fazer algo, alguma coisa na sua vida, entrega, conversa com Ele. Senhor, estou precisando disso. Senhor, eu quero, né, que da tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. Abençoa esse meu trabalho. Se for a vontade do Senhor e se for o bem para mim, o melhor para mim, que o Senhor abençoe. Me dê força para continuar esse projeto. Né? Sempre pedir a bênção do Senhor para sair para qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Sempre pedir a bênção do Senhor. E que seja feito a sua vontade, não a minha. Então no Evangelho fala, toma a tua cruz, ou seja, pega a tua vida, os teus, as suas incertezas, as suas falhas, tudo que você tem a sua vida em si, mas entrega a mim, que eu te farei uma nova criatura, que eu te darei uma nova vida, que eu te darei um novo horizonte. É isso que a gente precisa adquirir na nossa vida, ter essa consciência de entregar-se totalmente ao Senhor Jesus Cristo, porque com certeza a nossa vida vai melhorar 100%, a gente vai ser mais feliz e a gente não vai ser decepcionado, tá? Esse é o meu conselho de hoje para o Evangelho. Toma a tua cruz e renuncia-se a ti mesmo para me seguir, para que eu seja o Senhor da tua vida. Então entrega a tua vida a Deus, entrega o teu caminho, entrega as tuas incertezas, as suas dúvidas, as suas indagações, as suas inseguranças. Entrega tudo a Deus, que Ele fará tudo novo na sua vida. E não deixe para depois não, que seja agora, porque vocês sabem que o momento de hoje, o momento que estamos vivendo no nosso mundo, é indo para o final, né? Você sabe que tudo que tem fenômeno na natureza tem um nome. E a gente sabe que, na verdade, isso tudo é bíblico. Isso tudo está escrito na Bíblia. Todos esses fenômenos que estão acontecendo na natureza e que está acontecendo no mundo é bíblico. Então, a gente tem o quê? Que ajoelhar, dobrar-se e sempre pedir proteção, né? Oração, sempre para Deus. Estar sempre orando, sempre em mente, né, em Deus e não no nosso mundo aqui, porque se a gente for olhar para esse mundo, a gente vai ficar perdido, a gente vai ficar mais temeroso do que nós estamos, porque todo mundo fala uma coisa, outro fala outro, não é verdade? Que vai acontecer para a gente se preparar, porque a gente tem que fazer aquilo, isso, mas na verdade, realmente a gente tem que dobrar o joelho, aqui ó, o nosso poder maior, a Bíblia. Estar sempre lendo ela diariamente. Essa é a nossa arma mais poderosa. E, como eu sempre falo, as orações e ação. Não simplesmente a gente está rezando, orando,
a gente também tem que estar colocando isso em prática através da caridade, que isso é importante demais aos olhos de Deus. Que Deus vê muito mais, às vezes, a nossa atitude, a nossa ação do que a oração. Claro que a oração é importante, mas não adianta a gente só orar, só rezar e nada a gente fazer por a gente mesmo e pelo nosso próximo. Não adianta. A gente tem que estar, uma anda do lado da outra, que é a oração mais ação, né? Que a gente tem que rezar, a gente tem que orar, pedir para Deus o tempo todo a nossa vida, o nosso próximo também, e também pelas crianças que eu ouvi falar hoje, que estão sofrendo muito, né, com esses homens, que eu falo em todos os sentidos, homens no geral, que estão massacrando, matando as nossas crianças, né, e pela Nigéria também, os nossos cristãos estão sendo mortos, né, estão sendo degolados, estão sendo queimados por dizer que Deus é o nosso Salvador, por acreditar que Deus existe, por colocar em ação as práticas da sua religião, da sua crença em Deus. Então, aqui no Brasil a gente tem a liberdade total em falar em Deus, ir numa igreja, em rezar, em ler uma Bíblia, em fazer um vídeo aqui, né, através das nossas redes sociais. Então nós somos livres. Por que não fazer? Se a gente tem a liberdade total disso, e se a gente também tem a nossa devoção em Deus, se a gente tem o nosso carisma, se a gente tem a nossa fé, né? Se a gente pode estar fazendo isso, por que não fazer? Então é isso que eu venho pedir hoje, né, no Evangelho, explicando para vocês o que eu entendi, o que eu posso passar para vocês. É isso, que esqueça de nós, que esqueçamos de nós, que tampamos, né, como se colocamos um pano em cima, e que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, e que Ele possa prosperar, crescer em nós, em espírito, né, e ser mais a nossa vida espiritual, ser mais voltada para o Senhor e colocar sempre Deus em primeiro lugar. É igual eu falo, sempre eu vou falar em todos os vídeos meus, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Você vai ver como as coisas vão mudar. Segundo, a família, e terceiro, o trabalho, e as outras coisas a mais vem em outros lugares. Mas primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho. Você colocando em ordem todas essas três coisas, eu tenho certeza que muita coisa vai melhorar na vida de vocês. Pode ter a certeza disso. E como eu falei no vídeo, né, para finalizar, que eu não quero estender muito, é sobre essa música, essa letra é um poema e que diz tudo sobre esse evangelho de hoje. A música do Frei Gilson, Deixa Deus Sonhar em Ti. Eu só vou ler um pedaço, tá, da letra, que diz tudo, que não precisa dizer nada e nem explicar, porque ela é autoexplicativa. Verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Então é isso. Não tem como a gente falar o contrário. O melhor de Deus virá. Coloca tua vida, todos os seus problemas nas mãos de Deus e deixa Ele agir em primeiro lugar na tua vida. Renuncia a si mesmo e segue e vai te caminhando, porque Ele vai encaminhar você para o caminho do bem, para o caminho da luz. Que com certeza você vai ter mais frutos na sua vida, você vai receber mais frutos. E que Deus te abençoe, tá bom? E eu desejo para vocês um bom final de semana, que hoje é sexta-feira, né? O final de semana abençoado. E que Deus possa agir sempre na sua vida. Então, nunca deixe para depois o que você pode fazer hoje. Então, ou seja, não procrastinar, porque procrastinação é isso. É você deixar de fazer hoje, não deixar fazer amanhã o que você pode ser feito hoje. Isso que é procrastinar. Então eu espero que vocês tirem essa palavra no vocabulário de vocês. Tenta sempre fazer o hoje, não espere o amanhã. Se pode fazer, agora então faça. Se você está meio esquecido, que você está meio afastado da igreja, né, de frequentar as missas, de ler uma Bíblia, de estar orando, de estar indo
nas adorações, nas quinta-feiras nas igrejas, volta aos poucos, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo precisa ser feito, né? A gente tem que assim, ser luz para a gente mesmo, porque se a gente não tomar a primeira iniciativa da nossa vida, ninguém vai tomar pela gente. A gente que tem que tomar a rédea da nossa vida. Então é isso, esquecer, se ausentar da gente e deixar Deus falar, que Ele fala mais alto, que os sonhos dele, a vontade dele são melhores do que os nossos. Tá? Então é isso que eu desejo para vocês, é tudo de bom, que vocês possam refletir sobre essa palavra de hoje e que Deus abençoe vocês e a sua família também. Um beijo, fica com Deus e tudo de bom. E até o próximo vídeo.